Bom dia, senhoras e senhores! Tudo bem com vocês? Meu nome é Leonardo Zoccarato Ferreira e você aí está na Escola de Filosofia. Seja bem-vindo! No vídeo de hoje, um tema super especial. O que é a justiça? Vamos navegar pelas interessantíssimas concepções de justiça dos sofistas. Certo? Se você gosta do conteúdo da Escola de Filosofia, não esqueça de ajudar o nosso canal. Deixe o like, comente, avise os seus amigos e contribua financeiramente, caso você possa. Os detalhes estão na descrição desse vídeo. Vamos para a aula? Vamos lá! Vamos lá, porque na aula de hoje nós vamos examinar a justiça. Quando os sofistas mudaram o foco em relação aos pré-socráticos da natureza e do cosmos para o homem, era natural que eles se debruçassem numa questão como essa. O que é o justo? O que é a justiça? A justiça é uma daquelas palavras que me lembra o que Agostinho falou sobre o tempo. Quando eu não penso sobre a justiça, eu sei o que ela é. Mas quando os cretinos dos filósofos me pressionam por uma definição, ela escorrega pelas minhas mãos. E eu me dou conta de que não sei o que é a justiça. Quando os gregos não sabiam direito alguma coisa, eles contavam um mito. No diálogo platônico Protágoras, esse nosso sofista narrou uma historinha bem familiar. O mito de Prometeu. Quando os homens foram criados, Zeus encarregou um tal de Epimeteu de dar a cada um deles uma qualidade. Se você está pensando que os deuses gregos eram todos sábios, saiba que Epimeteu era um completo tapado. O próprio nome dele mostra isso. O significado do nome dele é aquele que pensa depois de agir. Epimeteu, o tosco Epimeteu, deveria dar uma qualidade para cada animal. E tava tudo contadinho, viu? Era uma para cada e acabou.
Ele mandou os animais fazerem uma fila. Os animais na frente dele, ele com um saquinho de qualidades. E aí começa a patetada. Quem é o primeiro aí? Você, pode vir. Qual é o seu nome? Meu nome é Leão. Ô, Leão. Dia de sorte o seu. Você vai ser você vai ser forte pra cacete. Essa é a sua qualidade. Tá feliz? Tô feliz. Então, pode ir embora. Próximo. Quem é você? Eu sou a girafa. Tem uma no mundo tem umas árvores enormes aí, ninguém consegue pegar as folhas. Você vai conseguir, porque eu vou te dar um pescoço gigantesco, tá bom? Ah, tá bom, né? Se é o que tem pra mim, tá. Cai. Sai da minha frente. Próximo aí. Sua tartaruga. Tá ótimo, dona tartaruga. Vou te dar um casco resistente, tá bom? Tá bom, pode ir embora. E você? Eu sou a barata. Você é a barata? Você vai ser imortal. Não vai morrer nem para um caralho. O humano vai te dar uma chinelada e depois de uma hora você vai estar se mexendo. Tá bom assim? Pô, tá bom. Tá. Quando chegou no último animal da fila, surpresa, o saco estava vazio e ainda havia aquele animal esperando por uma qualidade. Por um lapso digno dos idiotas, Epimeteu concedeu duas qualidades para algum animal. E agora não havia nenhuma para o último. Será que vocês adivinham que animal era esse que ficou sem qualidades? É, nós mesmos, os humanos. Zeus ficaria uma arara com Epimeteu se descobrisse o que se passou. De maneira que o irmão de Epimeteu, um outro deus chamado Prometeu, quis limpar a barra do seu irmão e arranjou um plano audacioso. Ele invadiu o Olimpo e roubou o fogo dos deuses. O fogo que era o símbolo da inovação, da engenhosidade, e o deu aos homens. Como se não bastasse, Prometeu, que tinha tomado umas aulinhas com Atena, a deusa das artes e dos ofícios, ainda ensinou aquelas artes ao homem. Carpintaria, metalurgia. Né? Prometeu tinha feito o Telecurso 2000 com Atena, aprendeu tudo isso e ensinou aos homens. Com o fogo e com essas artes, os homens compensaram a falta de qualidades naturais com a inventividade. Eles fabricavam armas, roupas, casas, cozinhavam, plantavam. E todas essas coisas
que faz de nós a espécie mais poderosa do mundo. Essa conversa eu já contei para vocês. Eu contei para vocês nas aulas de Hesíodo. Estão aí no canal, dá uma fuçada. A novidade de Protágoras vem a seguir. Segundo ele, mesmo a posse dessas capacidades e dessa inventividade toda, não garantiu ao homem uma vida boa. Todas elas dependem da cooperação, do trabalho coletivo, do esforço comum. E os homens, naquele momento, não conseguiam cooperar porque eles se odiavam. Os homens viviam em bandos, viviam em comunidades, mas sem nenhuma regulação ou sem nenhuma inspiração, as comunidades viraram uma arruaça. Os homens se odiavam, as pessoas se roubavam, se enganavam, se atacavam umas às outras, se desrespeitavam, agiam uns com os outros da maneira mais cretina e escrota que se poderia imaginar. Ou seja, um pouquinho melhor do que hoje se faz no Brasil. Zeus sentiu que deveria intervir e convocou duas deusas e as ordenou que vivessem entre os homens, no coração dos homens. Elas se tornaram símbolos de virtudes morais que existe em todo ser humano. A primeira era uma donzela chamada Aidos. A moralidade, a vergonha, o respeito. E a segunda era ela, Dike, a deusa da justiça, ou simplesmente a justiça. Com isso, alguns pontos na definição da justiça já podem ser assinalados. O primeiro é que, apesar da inspiração divina, a justiça é coisa de homens. O que eu quero dizer é que se você está andando na rua e uma chuva repentinamente cai e te molha, você não vai chamar isso de uma injustiça. Você vai falar, nossa, mas que azar, hein? Mas não que injustiça. Como se os céus tivessem sido injustos com você.
A justiça é algo humano. E a injustiça está ligada a uma quebra de expectativa da parte de outros homens. Em segundo lugar, a justiça envolve vários homens, envolve uma comunidade. Ela é irrelevante para aquele que vive isolado. A justiça implica uma espécie de acordo entre os homens. E você se sente injustiçado quando um deles quebra esse acordo. Para Protágoras, a justiça é uma virtude moral. Prestem muito bem atenção. Para Protágoras, a justiça é a capacidade humana de viver harmonicamente em comunidade. O ser humano, desde o começo dos tempos, sobreviveu e venceu as demais espécies graças à aptidão para a vida coletiva. Nós nunca fomos o mais pesado, o mais rápido, o mais forte. Mas a gente consegue viver em grupo e viver muito bem. Nós cooperamos, nós dividimos tarefas, repartimos esforços. Juntos, somos mais fortes. A vida em coletividade só é possível porque as comunidades são reguladas por leis, seja elas escritas ou tácitas. Por sua vez, a lei só é eficaz quando a maioria está disposta a cumpri-la espontaneamente. Ora, o que é a justiça para Protágoras? A justiça é essa tendência natural. Essa tendência impressa no coração dos homens para o respeito às leis. Ela é uma espécie de impulso de obediência às regras da comunidade, sejam elas quais forem. E isso é muito claro. Às vezes a gente presta muito atenção naquele que ignora a convivência social, que agride a convivência social. Mas se você olhar bem para o comportamento das pessoas, você vai ver que a maioria está obedecendo às regras. Não necessariamente às regras escritas. As regras tácitas. Por exemplo, eu sou de São Paulo, da cidade de São Paulo. Você vai numa escada rolante no metrô. Tem uma regra, que é uma regra que foi assumida pelo metrô oficialmente, mas que já existia antes dos próprios usuários, que é escada rolante, meu amigo, você fica na direita. Se você não quer andar na escada rolante, você quer ficar parado com a escada rolante te levando, você fica na direita. Na esquerda é para quem quer acelerar. É a mesma regra de uma estrada.
De vez em quando, tem um babaca qualquer que fica ali na esquerda, mas é uma exceção. Porque a maioria das pessoas tende a obedecer a acordos comuns no ambiente delas. Essa tendência tem a ver com a nossa natureza cooperativa, natureza da nossa espécie. O ser humano é um ser gregário. Notem que para Protágoras, a justiça não possui nenhum conteúdo moral. Não importa realmente o que as comunidades vão prescrever nas leis. O conteúdo da lei é irrelevante para a justiça ou para a injustiça. Porque a justiça é o respeito à lei. Por exemplo, se a maioria no Brasil varonil decidir que os carecas devam pagar 10% a mais de impostos, né? Vai ter muita gente se ferrando nessa. Isso não é nem justo nem injusto. É o que a comunidade decidiu. Porém, se um dos carecas, digamos assim, tá? Digamos, se um dos carecas resolver se revoltar e deixar de pagar, isso é injusto. Porque a justiça é o respeito à decisão da maioria. A justiça é o fundamento da vida cooperativa. Se todo mundo decidisse desrespeitar leis que considera desvantajosa, cada qual faria o que quisesse e a convivência se tornaria impossível. Ato contínuo, a espécie humana seria envolvida numa luta de todos contra todos. E ela seria derrotada pelas demais espécies por causa da sua incapacidade de cooperar. Observem como essa concepção de justiça é profundamente democrática. Ela mostra por que Protágoras era um dos grandes defensores da democracia. Por que ele era tão aplaudido em Atenas? Pelo menos até socar o pau nos deuses da cidade. Esse conceito dele é uma justificativa teórica para o modelo da democracia ateniense. Segundo o mito, Zeus deu a justiça a todos os homens, não a alguns, não a meia dúzia de letrados, de aristocratas. Todos possuem a virtude da vida coletiva.
Essa virtude estimula a obediência às leis aprovadas. Mas a contrapartida é que todos devem participar na elaboração das leis. A lei só é legítima quando aprovada pela maioria, ou seja, quando aprovada na Assembleia. A lógica é a seguinte: você só deve respeito a uma regra que você ajudou a firmar, ou ao menos quando você participou do processo da sua formulação, mesmo se você tenha saído perdedor, mesmo que você tenha sido vencido no processo, suas pretensões, quer dizer, aquilo que você achava que deveria ser a lei, foi a proposição derrotada, mas ainda assim você participou do processo. Então você deve respeito ao que quer que a maioria tenha aprovado. Por exemplo, você mora num condomínio. Realiza-se uma assembleia. Uma regra é proposta. Você vota contra e você perde, ou seja, a regra é aprovada. É injusto que você se rebele e não cumpra aquilo que foi decidido. Você vota num parlamentar e ele vai para Brasília e faz uma lei de merda. Nossa, que surpresa, não? Bem, você votou no cara. Você participou do processo. Você que se vire com seu deputado, meu amigo. Essa lei você vai ter que cumprir. Agora, se fizeram uma assembleia sem você, ou se num país alguém der um golpe de Estado, ou se a qualquer pretexto uma minoria quer tomar decisões pela maioria, uma minoria subverte o processo legislativo ou eleitoral e assume o poder, a maioria tem todo o direito de desobedecer à lei. O único governo verdadeiramente legítimo é aquele que confere a todos os homens a oportunidade de participar das decisões da comunidade. Nenhuma modalidade de governo que empodere uma minoria em desfavor da maioria pode ser justa. Ainda que se diga que a maioria dos homens são toscos. Que a maioria dos homens são burros, são toscos, são demasiadamente apegados aos seus sentidos. O que, aliás, é verdade. Se você me perguntar
O que a maioria dos homens quer, professor? A resposta é carnaval, futebol, cerveja e bunda. Ou eu tô errado? Como diria o Datena. Ou eu tô errado? Qual é a capacidade dessas pessoas de participarem das decisões da comunidade? Muito pequena. Mesmo assim, uma decisão que envolva essas pessoas é melhor do que a decisão de uma elite de iluminados, de um grupo de ilustrados que acha que sabe o que é melhor para todos. No ano 500 e qualquer coisa, 500 e pouco, Heráclito declarou: as leis humanas são sustentadas por uma única lei divina. Até os pré-socráticos, a justiça esteve associada à ordem natural e divina do mundo. Para eles, o mundo era um conjunto ordenado, um mesmo mecanismo harmônico, perfeito. E o homem olhava e se espelhava nele para saber como se comportar. O cosmos brilhava como o ideal onde o homem encontraria a justiça. A física, a natureza, era a inspiração humana para a lei. E os termos physis, que significa física, e nomos, que é lei, eram sinônimos. Vejam vocês. Nesse paradigma, a justiça seria algo como dar a cada qual o que lhe é devido. Porque assim é a natureza. Na natureza, cada parte tem o seu pedacinho. Cada um possuiria direitos e deveres relacionados ao papel exercido no contexto. Assim como seria injusto que o planeta Marte abandonasse a sua órbita, empurrasse o Sol para longe e se metesse a cumprir as funções do Sol, desordenando todo o cosmos, também o seria que uma mulher ou um escravo na polis abandonasse o seu papel social. A justiça existia fora dos homens. Ela era, supostamente, claro, imune a qualquer acordo coletivo, porque não era uma questão humana. Você estava na cidade,
Aí aparecia, por exemplo, em Esparta, me aparecia um tal de Licurgo e falava assim: olha, fui aqui para Delfos, conversei com Apolo e Apolo me deu aqui as leis da cidade. Tá aí, ó, é isso aí que a gente tem que obedecer. Não, mas eu não quero, eu queria discutir aqui as regras. Não, não. Você vai discutir com quem? Com Apolo? Você tá louco? A justiça era independente e objetiva. Ela se impunha aos homens. Quando os sofistas entraram em cena, eles quebraram essa porra aí. Eles rejeitaram qualquer concepção divina ou a priori da justiça. Mesmo Protágoras, que falou sobre Zeus, ele não acreditava literalmente nessa história. Na parte da história de Zeus convocando Aidos e Diké, tal, essa parte, ele só estava usando a mitologia como um recurso retórico, só para as pessoas entenderem o que ele estava falando. Ele estava fazendo aquilo que o Paulo Freire chamou de partir do mundo do educando. Ele estava partindo do mundo dos educandos lá. Falou, deixa eu contar um mito, porque se eu falar diretamente, essa galera não vai entender nada. Ao apontar seus olhos para o homem, o sofista transformou a justiça em coisa humana. Na mão deles, ela virou convenção social. Os sofistas humanizaram a justiça. Não por coincidência, no mesmo período, no mesmo momento histórico, as palavras physis, física, natureza, e a palavra nomos, a lei, se divorciaram. Seguiram caminhos opostos. Porque com eles, a lei não era mais uma cópia da lei divina, como dizia Heráclito. Ela não era mais uma cópia da ordem cósmica ou uma vontade dos deuses. Era uma construção entre homens, era um acordo coletivo. A partir deles, os homens viram a natureza e a lei como coisas distintas. A natureza é o jeito como as coisas são e sempre foram. A lei é aquilo que os homens decidem e deliberam. A partir desse ponto, eles passaram a especular qual é a relação entre as duas. Alguns disseram que é uma relação de harmonia, outros uma relação conflituosa. Por volta do ano 460 antes de Cristo, claro, na cidade de Élida,
o lar dos Jogos Olímpicos, nasceu um garoto prodígio. O grande e belo Hípias. Hípias foi um homem incrivelmente sábio. Eu falo isso de todos, não é? Orgulhoso de nunca ter deixado nenhuma pergunta sem resposta. Foi um polímata. Estudou e escreveu sobre tudo, desde matemática, na qual ele resolveu alguns problemas lá da época, até, vejam vocês, compilações sobre a história da religião, dos mitos, dos costumes e da cultura dos povos. Ele era um cosmopolita, um homem que viajou por todas as partes do mundo civilizado, registrando e anotando o que ele viu. Como estudioso dos costumes, Hípias, a respeito da proposição de Protágoras, quer dizer, a respeito da proposta de Protágoras acerca da justiça, ele se perguntava o seguinte: como é possível afirmar que a justiça é o respeito à lei da polis, se está claro que respeitar a lei da comunidade pode ser flagrantemente injusto? Vou dar dois exemplos. Se Protágoras estiver certo, os policiais e juízes do regime nazista eram justos. Não tinham culpa de nada do que fizeram. Não podiam sequer ser julgados no tribunal de Nuremberg. Porque, afinal de contas, eles estavam apenas cumprindo a lei da polis, a lei do regime nazista. E o regime nazista, Hitler, foi eleito pelo povo, pela maioria. E aí, como é que a gente fica? Ou talvez, se Protágoras está certo, a escravidão no Brasil era justa. Porque na época da escravidão, ela não só era amplamente aceita, como aprovada pela maioria. É por isso que é por isso que demorou tanto tempo para cair. Será que a justiça se limita a reconhecer o que a maioria disse que é certo? Será que não há nenhum parâmetro com o qual nós possamos saber se a maioria é justa ou não? Para Hípias, esse padrão existe.
Porque para esse sofista viajado, os homens possuem um senso natural do que é o certo e o errado. Eles compartilham uma mesma natureza racional e, através dela, podem reconhecer certos princípios básicos de convivência que valem para todos os homens. Olha que coisa extraordinária que ele está dizendo na época dele. Uma época em que a cabecinha das pessoas estava presa na polis. Para Hípias, a justiça é esse senso de pertencimento a uma mesma espécie. Os seres humanos. É por meio dele que os homens são capazes de decidir qual é a melhor maneira de conviver, levando-se em conta a natureza racional compartilhada por todos. É como se ele dissesse: todos os homens, no fundo, sabem como viver em harmonia. Eles sabem isso por natureza, eles nasceram assim. Isso está marcado na nossa natureza. O problema, ele continua, é justamente a lei. Portanto, é o próprio Estado. Veja só, o homem está falando isso em 460, gente. As leis que alguns apontam como a solução são, na verdade, um obstáculo. Se dependesse apenas dos nossos sentimentos naturais, a espécie humana estaria uma maravilha. É as leis e são os estados, quer dizer, são as leis e os estados que dividem os homens, que jogam os homens uns contra os outros. Afinal de contas, por que os homens lutam, se não por interesses estatais? Por que, nesse exato momento, os jovens russos estão lutando contra os jovens ucranianos? A Ucrânia diz que é porque a Rússia é imperialista e quer reviver a União Soviética. Ou seja, é por interesse do Estado russo. A Rússia diz que a Ucrânia tem que ser desnazificada, seja lá o que for, e que a OTAN se aproximou demais do território russo. Ou seja, por interesse do Estado russo e dos seus... por interesse do Estado ucraniano e dos seus aliados. Seja você, digamos, pró-russo ou pró-Ucrânia, uma única coisa é certa. Os atores dessa guerra, como os atores de todas as guerras, não são os homens naturais,
Não é o fazendeiro que está na fronteira querendo viver sua vida, né? Não é a mulher que quer cuidar dos seus filhos, né? Não é o tiozão que quer jogar sinuca e assistir o jogo do Palmeiras. Os atores são os governos, são as leis, são as estruturas estatais. A natureza é aquilo que une os homens e a lei é aquilo que os desune. Sendo a justiça esse senso natural, há uma oposição, segundo Hípias, entre a justiça e a lei. E agora, eu gostaria de chamar a atenção de vocês para um detalhe bastante curioso. Hípias nasceu em 460 a.C. Ele não era uma voz isolada. Se vocês aí, alunos assíduos, puxarem pela memória das aulas do canal, outro cara estava dizendo a mesma coisa por meios diferentes. O dramaturgo Sófocles. Afinal de contas, a Antígona, escrita em 441, falava sobre o quê? Não é sobre a oposição entre a lei, o Estado, representado ali por Creonte, e a justiça natural, representada por Antígona e o seu irmão morto? A lei só é justa quando não importuna a natureza humana. Como diz Hípias, homens aqui presentes, eu vos considero consanguíneos, parentes e concidadãos por natureza, não por lei. De fato, o semelhante é por natureza parente do semelhante, enquanto a lei, que é tirana dos homens, a miúde força muitas coisas contra a natureza. Nessa linha, concordando um pouco com Hípias, mas extraindo conclusões bem diferentes, está Antífon de Atenas. Nada mais esclarecedor para marcar essa unidade da natureza humana quanto o que ele declara a seguir. É possível ver que as coisas pertinentes ao âmbito da natureza são necessárias a todos os homens e por todos buscadas por meio das mesmas faculdades. E nessas mesmas coisas, nenhum de nós se distingue nem como bárbaro, nem como grego. Veja isso que ele está dizendo, gente. Acabou de ter a guerra contra a Pérsia. E ele, que é ateniense, está dizendo: os persas, nossos inimigos mortais, são humanos como nós. Ele continua:
Todos respiramos o ar com a boca e as narinas. Rimos com a alegria na alma ou choramos sofrendo. Com o ouvido recebemos os sons e, graças à luz, vemos com a visão. E com as mãos operamos e com os pés caminhamos. Antífon era um cara divertido, vamos colocar nesses termos. Se ele não fosse grego, eu juraria que ele era brasileiro, porque ele pregava uma relação meio hipócrita com a lei. Para Antífon, a natureza humana se resume em duas coisas: buscar o prazer e evitar a dor. A justiça é a obediência a essa natureza. Ocorre que, quando o homem busca o prazer, ele bate de frente com uma coisa: a porra da lei. A porcaria da lei que existe apenas para cortar o seu barato. A lei é pura questão de opinião. Ela não passa do trabalho de alguns legisladores babacas e mal amados que querem aporrinhar a vida alheia. O que pega é que, se você ligar o foda-se e sair por aí descumprindo a lei, você vai ser punido. E as punições podem provocar mais dor do que cumprir a lei. Logo, o que recomenda Antífon, meu irmão, é o seguinte: se algum polícia ou fiscal estiver vendo, cumpra a porcaria da lei. Mas se ninguém estiver fiscalizando, pro diabo com as leis. As leis são inerentemente injustas, porque são contrárias à natureza. O único motivo legítimo para respeitá-las é o medo da punição. Se a punição te trará mais transtorno do que cumprir a lei, então cumpra a lei. Agora, se a punição for suave, se você for amigo do fiscal, se não tiver câmera no pátio, ou se o policial fizer vista grossa, porque faltam 5 minutos para acabar o turno dele, pro inferno com a lei.
Nas palavras dele, ele completa: se alguém transgride as normas da lei enquanto escapa aos seus autores, está isento de lástima e de pena. Tá de boa, garoto! Tem uma outra história que ilustra uma problemática parecida. Ela foi contada por um sujeito chamado Glauco, no livro 2 da República de Platão. Era uma vez um tal de Giges, fazendeiro, temente a Deus, ordeiro, moderado, prudente, respeitador da lei, um homem de bem. Morador de um reino localizado na Lídia. Certo dia, um terremoto assolou a cidade. No terreno de Giges, abriu-se uma grande fenda. Dentro dela, um misterioso cadáver. No dedo morto, um anel. Meu precioso! Giges tirou o anel do corpo e colocou no seu dedo. Para sua surpresa, se tratava de um anel mágico que lhe deu o poder da invisibilidade. Não sei se vocês ouviram essa história em outro lugar. O nosso Giges era um homem correto, decente, sempre respeitou as regras da comunidade, nunca tomou uma multa de trânsito, pagava regularmente seus impostos, ajudava o vizinho a tirar o lixo. Era um cidadão modelo. O que você acha que aconteceu com ele quando ele percebeu que poderia ficar invisível? Você acertou. Giges tocou o terror. Ele foi no forró, olhou embaixo da saia da mulherada, espiou a mulher do vizinho, entrou no templo, bulinou a sacerdotisa, roubou as oferendas, encontrou o seu algoz no ginásio, deu-lhe um chute na bunda e, para terminar, seduziu a rainha, matou o rei e tomou o trono da cidade. Moral da história: as pessoas agem de forma justa apenas por força da fiscalização pública, da vergonha.
da repressão social, da coação, do medo da prisão, da multa, da violência. Para Glauco, a justiça é um acordo entre os homens a respeito de algumas condutas indesejadas. Ela existe porque nós sabemos que, por natureza, os homens não são justos. É o oposto do que disse Hípias. A natureza humana é maligna, é bicho ruim, é travessa do mal. E a lei? A lei é criada para reprimi-la e permitir que a sociedade continue existindo. Para a lei funcionar, ela pressupõe um poder repressivo, punição, viatura, algema, penitenciária, encarceramento, tornozeleira. Porque se os homens não forem ameaçados pela dor, se a galera não sentir no bolso, ninguém respeita bosta nenhuma. Para Glauco, a justiça é o aparato legal e punitivo montado para controlar os vícios da natureza humana. Homens como Hípias se apoiaram na natureza para pregar a igualdade entre os homens. Curiosamente, outros sofistas propuseram precisamente o oposto, partindo da natureza humana e da natureza em geral. Dentre eles, um homem chamado Cállicles. Cállicles aparece em cena no diálogo platônico Górgias. Nele, ele diz mais ou menos assim: na selva, há animais mais fortes, mais ágeis e mais habilidosos do que outros. Enquanto alguns são predadores vorazes, temidos, vigorosos, respeitados, os outros são as presas, são os dominados, são as caças, são os acorrentados, são os subjugados. Como diria um colega de trabalho, eu ficava brincando com isso, a cadeia alimentar não é aquele todinho gelado de todas as manhãs. Não é aquela gincana de escola onde todo mundo ganha medalha. No mato vigora a lei do cão.
A lei da selva. A lei do mais forte. Se é assim para a natureza, por que não seria para os homens? Assim como no mundo natural, a sociedade humana é a lei do mais forte. É nossa própria história que mostra isso. Em todas as comunidades de todas as eras, sempre houve governantes e governados. Em nenhuma delas os homens foram iguais. Olhem pela janela, dirá Cállicles para os seus ouvintes. Olhem pela janela. O que vocês estão vendo? Escravos, mulheres, servos, estrangeiros. Eles são cidadãos? Eles são iguais a nós? Eles possuem direitos? Eles podem falar à Assembleia? Comparecer ao tribunal? Não podem. Por que não podem? Porque não são iguais a nós. Eles não são iguais não porque a lei os diferenciou, como disse Hípias, mas porque a natureza, na natureza, há e sempre haverá homens melhores do que outros. É a própria história dos nossos antepassados que prova isso. Quem governava Ítaca? O Zezinho da Couve? Não, Ulisses. Quem era o príncipe da Fítia? O poderoso Aquiles. Agamenon, Ajax, Diomedes, Idomeneu. Todos eram heróis e ao mesmo tempo reis e príncipes das suas comunidades, porque conquistaram isso, conquistaram o mando através da força e da habilidade, porque eram homens melhores do que os outros. Muitos dizem que a justiça deveria ser redistributiva. Ela deveria reduzir desigualdades, tirar dos ricos, dar aos pobres, contrabalancear o poder do forte, limitá-lo, evitar que ele exerça o poder em toda a sua extensão. Senhores, eu declaro uma justiça que cerceie o poder do mais forte é verdadeiramente injustiça. E o que é a justiça? A justiça é o livre exercício da natureza humana. É a plena liberdade para que a natureza seja do jeito que ela é. A justiça é o direito do mais forte.
Abre aspas para Cállicles. Parece-me que a própria natureza mostra ser justo que o melhor, o mais forte, tenha mais do que o pior, o mais fraco, e que o mais poderoso tenha mais do que o menos poderoso. E a lei? A lei, disse Cállicles, é inimiga da justiça, porque ela é contrária à natureza. As leis são injustas na medida em que elas são criadas para equilibrar os melhores e os piores. Elas são uma distorção indevida da justiça natural, que é a lei do mais forte. Não é estranho que a lei seja assim. O fraco, a maioria, é incapaz de competir com o forte. O que ele faz é criar regras coletivas para dominar o forte. São as leis. É o que faz a maioria na porcaria da Assembleia. A lei é um instrumento de dominação antinatural, depreciativo, que restringe o ímpeto dos melhores entre nós. Algum dia isso vai mudar. Um dia nascerá um super-homem. Cállicles diz: se nascesse um homem dotado de uma forte natureza, suficientemente forte, então arrancaria de si todos os freios da lei, as quebraria e se libertaria deles. Pisaria nas nossas instituições, nos nossos encantamentos, nos nossos sortilégios e nas nossas leis, que são todas contra a natureza. E, rebelando-se assim, o nosso escravo resultaria o nosso senhor. Desse modo, refulgiria o justo segundo a natureza. Para terminarmos a aula, não poderíamos nos esquecer do nosso amigo Trasímaco. O sofista Trasímaco é o primeiro a debater com Sócrates no livro 1 da República. Curiosamente, assim como Cállicles, ele também realça a perpétua desigualdade da sociedade humana. Só que no caso dele, a lei não está a favor dos governados. A questão é simples. Quem é que faz as leis? Os mais fracos? São os mais fracos que fazem a lei? Pode parar, né? Todo mundo sabe
que são os mais fortes, os mais influentes, os mais eloquentes que fazem as leis. São os fortes que governam. São os fortes que ocupam o poder. São os fortes que criam as leis e ocupam os espaços judiciais. A lei não é um artifício do mais fraco para debilitar o mais forte. A lei é um instrumento do forte para controlar e subjugar o mais fraco. Se você é fraco, se você é pobre, se você é fudido que nem eu não preciso nem te explicar isso. Você sabe que a lei só tá aí para te ferrar. Quando é realmente que você foi beneficiado por uma lei? Quem são os fortes? São aqueles que, seja pela violência, seja pelo convencimento, conquistaram o direito de legislar. E ao legislarem, evidentemente, eles fazem leis favoráveis a eles mesmos. Essas leis se tornam armas para a defesa do seu próprio interesse. O justo é aquilo que os poderosos da ocasião dizem que é justo. Aquilo que antes era injusto pode se tornar justo dependendo da flutuação do poder. No fundo, a justiça é apenas um nome charmoso dado pelos poderosos às regras que os favorecem. Para Trasímaco, justiça é nada além do interesse do mais forte. Perante isso, qual deve ser o comportamento do fraco? Em 2 palavras, na verdade 3, ética da situação. É o bom e velho dançar conforme a música. Tá tocando uma música aí? Não vai querer mudar, dança aí. Se você é fraco, há 2 opções. A primeira é você tentar derrubar o forte, se tornar o forte e impor a sua concepção de justiça, que é, na verdade, o seu interesse. Se você falhar, terá que arcar com o peso da lei. Ou você pode se adaptar. É possível, por exemplo, se tornar um puxa-saco, bajular, manipular as regras do jogo para viver um pouco melhor do que os demais.
Jogar o jogo do forte. Se eu não posso ser o forte, pelo menos eu vou me dar bem entre os fracos. Como um fraco, eu vou usar as regras do jogo para obter algumas vantagens. Aliás, é possível que Trasímaco estivesse fazendo exatamente isso naquele momento em que ele falava com Platão e com Sócrates. Porque esse discurso soaria como mel aos ouvidos de qualquer tirano. Trasímaco se parece muito com aquele tipo de intelectual que todo tirano quer ver na sua corte. É o que vai dizer exatamente o que ele quer ouvir. E vai ganhar lá uns trocos por causa disso. Nós não podemos recriminar Trasímaco pela sua coerência. Talvez ele quisesse, no momento em que discutia com Sócrates, ser ouvido por algum tirano. Quem sabe conseguir um cabide. Quem sabe, não é? E é isso aí. Terminamos Trasímaco e terminamos mais uma aula aqui nessa humilde escola. Muito obrigado a vocês que assistiram. Caso tenham gostado, deixe o like, comente, avise os amigos, colabore. A gente se vê semana que vem. Certo? Um abraço, povão. Até mais.